Jó, capítulo de número 1. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois o capítulo 2, versículo 9 e 10. Jó, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Capítulo 2, versículos de números 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua fidelidade, a tua sinceridade? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quantos podem dizer amém? Tem algumas coisas para a gente entender nesses versículos, e nós vamos receber de Deus a palavra. Diga comigo: Senhor, fala comigo, e eu prometo que te darei toda honra, toda glória, sempre. Amém. Pode sentar, por favor. Irmãos, há algumas semanas atrás, eu comecei a falar aqui um pouco sobre Jó e as 7 provações pelas quais passou este patriarca. Lembro-me que na primeira noite eu mencionei para os irmãos um pouco do contexto histórico da vida de Jó, da região onde ele habitava, onde hoje se estabelece, situa a Arábia, da posição financeira, econômica e empreendedora de Jó. Falei um pouco também do tempo que Jó terá vivido e em que posição cronológica o livro que leva o seu nome deveria estar no texto canônico do Antigo Testamento. Só para relembrar, pela lógica e considerando o tempo em que Jó viveu, o livro de Jó deveria estar logo após o livro do Gênesis, visto que Jó está ali no período que se encerra o livro do Gênesis. Nós vamos ver na próxima terça-feira, por exemplo, que os amigos de Jó, alguns deles pelo menos, tinham linhagem, parentesco com Abraão, com Isaac, o que contextualiza Jó naquele cenário final do livro do Gênesis. Já estudei com os irmãos nas semanas iniciais que fidelidade, pureza, submissão a Deus não é a garantia de ausência de lutas. Nós teremos embates, provações, desafios, mas o Senhor permanece com aqueles que nele esperam. Amém? Já observei com os irmãos de como Satanás
se coloca diante de Deus para acusar Jó de servir ao Senhor por interesse. E na mesma acusação, o diabo acusa Deus de comprar a fidelidade de Jó com bênçãos. Já observei com os irmãos também que toda ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Essa parte ninguém entendeu, eu vou repetir. Toda ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Ou seja, nos dois episódios que o diabo se apresenta a Deus, o Senhor diz: vai, toca no que Jó tem, mas contra ele não estendas a tua mão. No segundo episódio, que está no capítulo de número 2, o Senhor diz ao diabo: vai, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, mas não coloque a sua vida em risco, poupa a sua vida, não toque na sua vida. Ou seja, o diabo tem permissão de ação, mas há um limite que estabelece freio para esta ação contra a vida do patriarca Jó. Nas semanas anteriores eu estudei com os irmãos as 3 provações que Jó viveu, as 3 primeiras. A primeira foi na área financeira da sua vida. Não vou repetir, a mensagem está lá no canal no YouTube. Você pode acessar lá depois e assistir, rever, relembrar, ser edificado. Mas a vida financeira de Jó desabou, tragédia após tragédia, de forma terrível. E o mensageiro chegava e dizia: olha, eu estava com os teus servos no campo, cuidando das ovelhas, cuidando dos camelos, cuidando do rebanho, e aconteceu tal fato, e só eu escapei para trazer-te a nova. Quando a vida financeira de Jó desabou, como se não bastasse, chega o mensageiro e diz: os teus 10 filhos festejavam na casa do irmão mais velho. Veio do deserto um redemoinho, derrubou a casa onde eles estavam reunidos. Os 10 filhos morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. E aí eu disse aqui, vou repetir: enquanto morre ovelha, enquanto morre jumento, enquanto vai gado, a gente faz a conta, administra, trabalha, recupera. Mas quando os meninos entram no raio de ataque do maligno, não tem coração que se sustente. O texto da língua portuguesa diz que quando chegou a mensagem da morte dos filhos, Jó prostrou-se e adorou. Eu sempre questionei essa naturalidade para absolver uma tragédia tamanha. Mas quando fui analisar o texto e bisbilhotar e pesquisar um pouco mais, prostrar ali não é ajoelhar voluntariamente. Prostrar-se ali é cair, desabar, desmoronou. As pernas de Jó não lhe sustentaram de pé e ele desaba. Porém, apesar de caído, dolorido, machucado, Jó consegue dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Alguém aqui consegue dar glória a Deus? Provoca aí a pessoa do seu lado e fala com ele assim: você pensa que está sendo provado? Você pensa que está sendo provado? Vamos lá. Na primeira provação, sua vida financeira foi por água abaixo.
Na segunda provação, ele perde todos os seus filhos. Na terceira provação, a saúde de Jó entra em colapso. Ele é ferido de uma doença rara que uma junta médica norte-americana denominou furunculose estafilocócica generalizada. O corpo de Jó estourou em tumores purulentos. No capítulo 7, ele diz que até na sua boca haviam tumores. Por consequência da enfermidade, capítulo 30, versículo 17 diz que os ossos de Jó se quebravam. Ou seja, Jó se move, ossos da perna quebram, ossos do braço quebram, não há estrutura física. Diante da enfermidade e seus sintomas, capítulo 30, versículo 30 diz que o corpo de Jó começou a cair os pedaços como torrões. A enfermidade apodreceu o corpo de Jó de tal forma que pedaços de carne caía do seu corpo. Jó está em estado de putrefação, ainda vivo. A Bíblia Sagrada revela que dos tumores que estavam no corpo de Jó saíam vermes. Jó está sendo devorado por insetos, por vermes. A dor faz Jó gemer, gritar durante a noite. Está escrito no capítulo de número 7. Inevitavelmente a quarta provação de Jó chega. Qual é, pastor? O seu casamento foi abalado. O casamento de Jó entra na linha do ataque do maligno, por uma consequência natural, ou uma chamada reação em cadeia, ou ação em cadeia. O casamento de Jó estremece. Eu não vou fazer o papel de advogado da mulher de Jó, mas eu quero esclarecer alguns fatos que boa parte de nós pregadores deixa passar sem uma atenção especial, para perceber que aquela mulher não é a megera que muitas vezes se traduz nos púlpitos e nos altares. Deixa eu fazer uma volta no tempo para te lembrar quem é Jó e aí te apresentar a situação da esposa dele. Jó é o homem mais rico da região oriental do planeta. Eu disse para vocês, Jó é contado entre os príncipes do Oriente. A tradição estabelece que quando os velhos estavam sentados à porta da cidade, os jovens estavam sentados à porta da cidade, e um ancião chegava, os jovens se levantavam para honrá-lo. Jó diz dele mesmo que ele era tão honrado entre os homens da sua terra, que quando os idosos estavam em reunião e Jó, sendo mais novo, chegava, os anciãos se levantavam para honrá-lo. Então Jó é um homem altamente honrado no meio do seu povo e no seu tempo. O texto sagrado revela para nós que, como um alto comerciante, industriário, empreendedor que Jó era, nenhum mercador, nenhum representante comercial passava em Uz sem parar na casa de Jó. Ele era o maior pecuarista da região, dono de uma fábrica de uma indústria têxtil, ou fornecedor de matéria-prima para alguma, dono de empresa de transportes de passageiros e de cargas. Expliquei isso na primeira semana. Jó é um homem muito importante no cenário do Oriente. Para você ter uma ideia,
do nível e do luxo que Jó vivia, a Bíblia Sagrada diz que ele lavava os seus pés com leite de cabra. Há uma família estável aqui, rica, próspera, mais que isto, uma família generosa. Quando a Bíblia diz que Jó tinha muita gente em seu serviço, eu expliquei isso aqui. Jó vivia numa época em que a escravidão era comum. Era normal os grandes latifundiários, os grandes criadores, os grandes empresários terem escravos. Mas quando a Bíblia faz menção de Jó e dos seus servos, fica claro que Jó não tinha escravos. Jó pagava pelos serviços dos seus funcionários. Então, numa época em que ter escravos era comum, Jó contrata colaboradores, funcionários, paga para que eles trabalhem para ele. Mais do que isso, o texto bíblico diz que Jó não aguentava ver um faminto, ele dava comida. Não aguentava ver um necessitado, ele supria. E a mulher de Jó está onde nisso? É a mulher presente em todo esse cenário. Se ele é o homem mais rico do Oriente, ela é a mulher mais admirada do Oriente. O lugar dela, aplaudido. As pessoas admiravam a posição que a vida lhe proporcionou. A Bíblia não dá o nome da mulher de Jó. A tradição histórica resolveu chamá-la de Citis. A casa de Dona Citis, se este era o nome dela, era uma casa desejável para se morar. Não era uma casa pequena. A Bíblia diz que viajantes se hospedavam na casa de Jó. A sua mesa era farta. E o detalhe, não era uma casa deprimente. Se você ler o capítulo 1, os filhos de Jó faziam festas, banquetes, para celebrarem a vida. Então era uma casa festiva, havia alegria no lar, tudo é perfeito. De repente, do nada, um mensageiro chega e diz assim: caiu o fogo do céu, matou todas as ovelhas e os empregados, e só eu escapei para te trazer a nova. A mulher de Jó está lá do lado dele, para confortá-lo no prejuízo. Estou com você, meu filho. Aconteça o que acontecer, nós vamos sair dessa. Antes de Jó se recuperar, o outro mensageiro chega e diz: os sabeus deram sobre os homens e mataram, levaram os camelos e as jumentas, e só eu escapei para trazer-te a nova. A mulher de Jó está lá, porque é preciso lembrar que toda a dor que Jó está sofrendo, ela está padecendo junto. E ela chega para Jó e diz: nós vamos vencer. O Deus a quem tu serves, o Deus a quem tu levanta altares, há de trazer uma resposta e uma vitória. De repente chega o terceiro mensageiro. Os caldeus atacaram os empregados, mataram a todos e levaram todo o gado embora, de modo que o pasto está vazio. A mulher de Jó está lá, ela segura a barra, como nós dizemos, juntamente com Jó. Mas há um momento que a alma dessa mulher é traspassada de forma inexplicável. Queira ou não, mais que pais amem os seus filhos, a ligação biológica, psicológica, emocional e espiritual entre mães e filhos é inquestionável.
A criança desenvolve dentro dela, compartilha oxigênio, compartilha sangue, compartilha genes, cresce dentro dela, e o mensageiro chega e diz: os teus 10 filhos morreram. A Bíblia diz como Jó reagiu, não diz como esta mulher se sentiu. Qual é o sentimento de uma mãe que recebe a notícia da morte de 10 filhos de uma só vez? De alguma forma ela está lá, ela sepulta 10 crianças, 10 filhos, continua ao lado de Jó. A batalha é maior do que se pode imaginar, mas ela conforta Jó. Jó a conforta. Deus nos ajudará, Deus trará paz, Deus vai dar conforto. Não desanime. Um começa a dar força para o outro, para que o outro não desabe. Quando menos espera, aquela mulher um dia olha para Jó enquanto se banha e percebe o corpo de Jó com algumas manchas na pele. Alguns pequenos caroços começam a surgir na epiderme. Tumores começam a apontar na pele do seu marido. Chama os médicos. Quando os médicos vêm avaliar, diagnosticar, a doença é maligna. A medicina legal da época não tem tratamento. O estágio de avanço da enfermidade é veloz. Logo, a pele de Jó começa a enrijecer, a endurecer. Quando a mulher de Jó, na tentativa de limpar-lhe a pele, de limpar-lhe o tumor, mexe, ela percebe que verme sai do núcleo do tumor. Quando ela vai dar comida para Jó, Jó não aguenta mais saborear a comida. Na sua boca, capítulo 7, existe secreção purulenta. A sua gengiva apodrece, os seus dentes caem. Aquela mulher para em algum lugar da casa, se coloca em algum lugar da fazenda. E eu imagino, agora é o pregador imaginando, Deus, não bastava levar o nosso gado, não bastava levar as nossas ovelhas, o Senhor tomou os meus filhos. Mas indo os meus filhos, eu ainda tinha o consolo do meu marido. Mas agora o meu marido está apodrecendo diante dos meus olhos. Qual é a situação daquela senhora? Eu acho lindo quando pregadores ignoram esses detalhes e apenas dizem que aquela mulher era uma mulher louca, insana, insensata. Dá uma passadinha capítulo por capítulo da novela desta mulher, da vida desta mulher, e se pergunta em que lugar você estaria a esta altura da situação. Pergunta aí para o seu vizinho: onde você estaria? Onde você estaria? O nível da pressão sobre ela é muito grande. E quer saber o detalhe? Vou lhe dar 2. Primeiro, Deus nunca disse a Jó: eu estou te provando porque o diabo me incitou contra você, e eu vou provar para ele que você é fiel. Deus nunca disse isso a Jó. Se Deus ao menos dissesse, isso serviria de estímulo para Jó dizer: vou ficar fiel, porque eu vou ajudar Deus a provar ao diabo que eu sou fiel.
Mas Deus nunca disse, presta atenção, tem provações pelas quais você passa, que você nunca vai entender, Deus nunca vai te explicar, é alguma coisa no mundo espiritual, não tem razões lógicas, só a eternidade vai revelar o que Deus está querendo com essa situação. Dá mais uma provocada no vizinho e diz para ele assim: não dá para entender tudo. E isso é muito chato, porque se a gente conseguisse entender, seria mais fácil. Mas há um segundo detalhe que eu quero destacar. O problema era com Jó. O problema era com a fé de Jó, não era com ela. Ela está lá padecendo porque está no cenário de Jó. Há um conflito de fé aqui. E o conflito de fé é que a questão é entre Deus e o diabo. Jó está no meio. A mulher de Jó não é citada, ela não é mencionada no diálogo de Deus com o adversário. Então ela não tem que entender. Quantas vezes alguém do seu lado está passando por uma provação e você não entende, embora você faça parte do mover, embora você faça parte do vendaval, mas você não está entendendo nada. Por quê? Porque o assunto é com aquela pessoa. Você só está no vendaval porque está no mesmo barco, está perto dela, inevitavelmente vai passar pelo mesmo processo. Mas o assunto está um pouco mais acima. É Deus em algum lugar lidando com o diabo e provando que você sai dessa luta e dessa tribulação. Se Jó não está entendendo nada, muito menos ela, que não é o alvo da questão. Há uma dor na alma dessa mulher, e em meio à sua dor, ela serve a Jó. O texto diz que ela alimenta Jó. Jó não aguenta mais suspender o talher para comer, os ossos estão quebrando, ela coloca comida na boca. Só que cada vez que Jó abre a boca, o cheiro da podridão exala da sua garganta. Não estou inventando. Capítulo de número 19, versículo 17, ele diz: o meu hálito se tornou repugnante, nojento à minha mulher. Ele diz: eu supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Aqui ele está dizendo: eu implorei que alguém ficasse comigo. Esse é o texto original. Eu pedi, eu supliquei que alguém ficasse perto de mim para não me deixar só. Mas ninguém suporta ficar perto dele. Capítulo 7 diz que Jó tinha pesadelos à noite e acordava aos gritos com os pesadelos. Chega um momento que a mulher de Jó olha para tudo: quem ela foi, quem ela está sendo, o que o seu marido era, o que ele se tornou, seus filhos. Ela vai à sepultura e chora. Não há remédio para a sua dor. E ela chega perto de Jó e diz: eu vou te dizer uma coisa.
E aqui eu tenho que lhe explicar direitinho o texto. Porque ela chega para Jó e diz, língua portuguesa, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas é interessante que antes ela diz, Jó, eu te admiro. Eu admiro você. Você é crente. Você é fiel, Jó. Você ainda retém a tua sinceridade, apesar do estado que você se encontra. Só que o que eu preciso resgatar aqui é dizer a você claramente que apesar da dor, olha para mim, olha nos meus olhos verdes, apesar da dor, aquela mulher não desviou. Você devia dar glória a Deus. É porque você não entendeu ainda. Pode ter coragem, diga para a pessoa do seu lado assim: a mulher de Jó não desviou. Eu vou lhe explicar. O texto da língua portuguesa diz que ela falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Lamentavelmente há um erro de tradução. Para a mulher de Jó dizer amaldiçoa teu Deus e morre, ela teria que dizer Galau Elohim Vamut. Galau Elohim Vamut, amaldiçoa a Deus e morre. Mas o texto hebraico, o que ela diz é Barek Elohim Vamut, ou seja, abençoa ao Deus dentre os deuses e aceita morrer. Ela não está dizendo amaldiçoa, ela está dizendo bendiz, louva, faz o teu último culto, canta o teu último hino, faz a tua última prece, adora aquele que é Deus entre os deuses, para que Ele tenha misericórdia de ti e te mate e te tire dessa dor. Por que o tradutor mudou tanto o sentido? Não se sabe. Certamente o tradutor não encontrou lógica para no meio de tanto sofrimento aquela mulher dizer louva e morre. Não tem explicação, então joga uma praga, amaldiçoa e morre. O tradutor alterou Galau Elohim Vamut, mas a expressão original é Barek, não amaldiçoa, é abençoa, bendiz, celebra, faz teu último culto, faz o teu último louvor, para que Ele te mate e você pare de sofrer. E a resposta de Jó, pastor, como é que se explica isso? Porque Jó olha para a mulher e diz assim: como fala uma louca, uma doida, falas tu. Existem duas expressões hebraicas para o termo louco: doido, insensato, ímpio. O primeiro é Nabal, que significa ser louco, ser insensato, não ter temor de Deus, desrespeitar e desonrar a Deus. Nabal. O segundo é Nebalote, que significa se comportar como, agir igual a, agir como se você fosse. Quando Jó olha para a sua mulher e diz: como fala uma louca, falas tu, ele não usa Nabal, ele não diz que ela é ímpia, ele não diz que ela é insensata, ele usa Nebalote, que significa se comportar como alguém que perdeu o temor, agir de igual modo.
Você entendeu? Diga amém. Se não entendeu, eu explico de novo. Quem entendeu faz assim. O que Jó está dizendo à sua mulher é: você está se comportando como alguém que não conhece a Deus. Você está se comportando como alguém que esqueceu o bem que Deus já fez. Receberemos de Deus o bem e estaremos livres do mal. Jó não aceita se render à morte. O que Jó está rejeitando aqui não é bem dizer a Deus. Jó está rejeitando bem dizer a Deus para morrer. Jó está rejeitando se despedir de Deus. Jó está dizendo: o Deus que me deu o bem permitiu o mal, e Ele continua digno de ser adorado. Parec, Elohim, vamos. Abençoa a Deus e morre. Jó olha para ele e fala: Nebalote, você está agindo como doida. Você está pensando que o fato de eu receber o mal me fez esquecer que eu recebi o bem. É uma forma de dizer: e quem te disse que eu vou morrer? E quem te disse que esse é o meu último culto? E quem te disse que essa é a minha última celebração? Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia Ele se levantará sobre a terra. Só quem pode dar glória, aplauda, louve, fale em línguas. A mulher de Jó sai de cena. Ela não aparece mais no livro inteiro. Lá na frente, Jó faz uma menção dela quando diz que chora a ausência daquela que alegrava a sua casa. Por alguma razão ela não suportou. O sofrimento é visto de longe, até o dia que outro redemoinho aparecerá no deserto. Por que eu digo outro? Porque a casa de Jó, que caiu e matou os filhos, foi um redemoinho que derribou, que lançou por terra. Mas a restauração também começa com um redemoinho. Porque no capítulo 40 Jó vê um redemoinho que vem do deserto, e a voz de Deus brada do meio do redemoinho. Eu vou concluir te dizendo: exatamente onde o diabo te atacou, Deus vai se mover e levantar um altar de honra e exaltação ao seu nome através da sua vida. Dá uma provocada no seu vizinho e declara para ele: o Senhor vai visitar a tua casa. O Senhor vai visitar a tua casa. O Senhor vai visitar a tua casa. Só quem recebe esta palavra dá um brado de glória, porque há milagre para ser gerado em sua vida. Fica de pé, por favor, quem puder. Eu poderia lembrar, e até anotei para lembrar, que todos os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram crises na família. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. Ao que tudo indica, não vou entrar no mérito da questão agora, Paulo. Mas você não pode esquecer
que sua casa é Caná da Galileia. Diga assim: a minha casa é Caná da Galileia. Não entendi, pastor. Vai entender. Houve um casamento em Caná da Galileia, e a Bíblia diz que a mãe de Jesus foi convidada, João 2, e Jesus também foi com ela. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso. Eu gosto demais da irmã Maria, tá? Eu gosto demais da irmã Maria. Eu acho ela uma mulher extraordinária. Já disse aqui. Tem algumas coisas que Maria nos ensina que só Maria pode dar aula para nós. Vou dar um exemplo assim bem simples. Eu ia dizendo a Bíblia diz, mas não é a Bíblia que diz não, é a ciência. A ciência diz que o cérebro da mulher produz em média 21.000 palavras por dia. O cérebro do homem produz 7.000. Sabe o que significa? Ela precisa falar. Oh, irmão, ó, e o crédito acumula, tá? Se ela não falar 21.000 hoje, ela vai falar 22.000 amanhã. Deixa eu falar. Não é não, irmão? Mas a Bíblia diz: Deus confiou a Maria a parte mais importante do seu plano salvífico. Você vai dar à luz a um menino, e o nome dele será Jesus, e ele é o Salvador do mundo. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o anjo disse a Maria: guarde segredo. O anjo não pediu segredo, mas a Bíblia diz que Maria ouvia todas as coisas e guardava tudo em silêncio no coração. Ela é extraordinária. Aí o noivo diz assim: Dona Maria, irmã Maria, vou casar, queria a senhora lá. Maria diz: eu vou. Na hora de sair ela diz assim: Jesus, vou para o casamento em Caná, vem comigo. Jesus foi com ela. Não diz que ele foi convidado, diz que ele foi com ela. Quando chega lá, olha a sensibilidade de Maria. Eu preguei sobre isso aqui quinta-feira passada. Olha a percepção de Maria. Não foi Jesus que viu que não tinha vinho, foi Maria que viu. E ela chega para Jesus e diz assim: eles não têm vinho. E Jesus responde: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria não bate boca. O que uma mãe faz normalmente quando o filho: Josué, eles não têm vinho. Mãe, pelo amor de Deus, me deixa quieto, isso não é para mim. Ela vai dizer assim: eu estou lhe dizendo que você tome a providência. É assim ou não é que a mãe faz? Maria não bate boca com Jesus. Ela sai, reúne os serviçais, os garçons da festa, e diz assim: está vendo aquele rapaz lá? Sim, senhora. Façam tudo que ele disser. O que Maria está dizendo? Ela está dizendo: eu sei que o meu filho não vai deixar esse negócio acontecer sem ele intervir. Aleluia. Convida Jesus para a sua festa. Convida Jesus para a sua casa. Convida Jesus para o seu processo. Faça tudo o que ele disser. Ele é poderoso para gerar o milagre que a sua alma precisa. Coloque a sua mão no peito, erga a sua mão, não sei, e ore agora e diga para Jesus Cristo: visita a minha vida, visita a minha casa, visita a minha questão e traz uma resposta de milagre. Espírito de Deus, o Senhor conhece, o Senhor contempla,
conheces a dor que esta mulher está vivendo, a dor que este homem está vivendo, a pressão que esta pessoa está sofrendo. Desce sobre ele, desce sobre ela a tua glória nesta noite. Libera agora, Senhor, uma ordem em favor do teu filho, da tua filha, da sua casa. Libera agora milagre na alma, milagre no corpo, milagre na carne, milagre nos ossos, milagre em casa. Em nome de Jesus, agora, Santo Espírito, paira sobre este lugar. Paira sobre este lugar agora. E no pairar da tua presença, libera a tua plenitude sobre o teu povo agora. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós precisamos muitas vezes ouvir isso da boca de Deus. Um dia eu disse para Deus: Senhor, não é que eu desconfio do Senhor, é que eu desconfio de mim. E de vez em quando eu preciso de um sinal do teu cuidado comigo. Eu sei que muitas vezes você precisa deste sinal de cuidado, de zelo, da misericórdia divina. Eu estava vivendo uma situação, uma certa feita, muito violenta. Não vou dar detalhes por causa do tempo, mas eu dava crises de choro, que naquela semana eu precisei de atendimento médico para parar de chorar. Eu estava em outro país, estava na Suíça. E na segunda-feira pela manhã, bem cedo, eu ajoelhei e disse: Senhor, eu vou viajar. Eu tinha um voo de Genebra para Nova York, 10 horas de voo. Eu tinha outro voo de Nova York para São Paulo, mais 10 horas. E depois mais 2 horas para Salvador. Eu disse a Deus: me dá um sinal do teu cuidado. Quando eu cheguei no aeroporto em Genebra, eu conversei com a moça que estava atendendo, um moço na verdade. E eu disse para ele: não me coloca no assento do meio, por favor, me coloca numa janela ou corredor. Que eu imaginei, no estado que eu estou de depressão, se eu sentar de um lado um russo, do outro lado um alemão, aí termina de dar pane. O moço da companhia olhou para mim assim, bem seco, bem suíço, e disse assim: só tem meio, serve, quero ir embora. Só que quando ele me deu meu cartão de embarque, minha passagem era da classe econômica. Quando ele me deu o cartão de embarque, estava lá, classe executiva. Eu pensei comigo: ele errou, me botou na classe executiva, mas eu não vou dizer nada, né, irmão? Sair da classe econômica para executiva é uma baita de uma promoção. Fiquei na minha. Quando eu cheguei na hora de embarcar, fui para a fila da classe executiva. Na hora que colocou meu cartão de embarque, aquela porqueira da máquina devolveu meu cartão. A moça fez assim: o senhor não é da classe executiva. Eu disse: eu sabia, morto de vergonha. Sai um pouquinho da fila para os outros embarcarem, que eu vou ver o que é que está acontecendo. Ela foi lá e voltou uns 3 minutos depois, pareceram 30. Vergonha. Veio sorridente, com outro cartãozinho, e disse: o senhor realmente não é da classe executiva. Eu disse: eu sabia. O senhor é da primeira classe. Eu disse: tem certeza? Sim, já colocou a maquininha, já provou o embarque. Eu disse: certeza? Sim, o senhor pode ir. Quando eu entrei no corredor que me dava acesso ao avião, eu senti Deus falar comigo aqui. E ele disse assim: você me pediu
um sinal do meu cuidado. Eu estou lhe dando. Deite e durma. Eu dormi antes da aeronave decolar. Acordei rapidinho quando a moça transformou minha poltrona numa cama. Tirou meu sapato, tirou minha meia, colocou uma meia de lã, me cobriu. E acordei de novo 9h20 depois, quando o piloto anunciou descida para pouso. Deus vai te dar um sinal do seu cuidado. Ele está te dando, Ele está falando com você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pessoas que estão sofrendo a dor na alma. Alguma coisa incomoda seu espírito, fustiga seu coração, lhe desequilibra, desestabiliza, machuca, inflama. São perdas, são medos, são temores, são sustos. Senhor, alguns não vieram à frente, resistiram-se no seu lugar, mas estão precisando de uma visita do Espírito Santo nesta noite. Conforta por graça, ajuda por misericórdia, levanta por benignidade, cura para a tua glória. Amém.